A quarta pergunta é dirigida ao pastor. Uau. Qual é a sua posição escatológica? Amilenismo, pré-milenista ou pós-tribulacionista? Uau, isso aí não dá para se falar disso aí em pouco tempo, né? Para começar, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu sempre digo que as doutrinas, ela divide a gente, não é? Existem algumas doutrinas que divide opiniões e divide até a igreja. Há muitos que criticam uns aos outros, né? O Evangelho une. Eu acho que nós temos que focar naquilo que é o principal, que é a unidade, a união, não é? Eu acho que o Evangelho, ele une. Quando você pega o Evangelho para anunciar o Evangelho, seja qual linha você tiver dessas que foram apresentadas, e faltou uma aí, não é? Ele falou do amilenismo, do pré-milenismo e do pós-tribulacionismo, né? E faltou aí o pós-milenismo e faltou também o dispensacionalista tradicional, não é? Que são termos que são fortes, muito fortes. E são linhas de interpretação das Escrituras, principalmente no que diz respeito à questão escatológica, que são importantes você conhecer, mas que para a sua fé isso não vai fazer muita diferença, não é? Eu costumo dizer que a doutrina, ela divide a gente. Esses dias estava conversando com a Hannah, eu estava dizendo para ela, olha, o primeiro caso onde a doutrina dividiu foi lá no Éden, quando Eva diz assim, olha, Deus disse dessa maneira, e o diabo veio e disse, olha, mas não é bem assim que Deus disse, não é? Então, ali já começou uma discussão teológica sobre aquilo que Deus disse ou sobre aquilo que Deus deixou de dizer. Então, o que nos une é o Evangelho, essa mensagem. O que é o Evangelho? O Evangelho é a respeito de Jesus. Quando você fala de Jesus, isso quebra tudo, entendeu? Jesus, ele une todas as coisas. Mas só para que a gente defenda uma posição, porque ele pediu aí qual é a minha posição, não é? Eu preciso falar das outras, não é? O que o amilenista defende, o que o pré-milenista defende, o que o pós-milenista defende. Eu sou mais um dispensacionalista progressivo. Se você quiser saber a ideia que eu defendo, eu sou mais um dispensacionalista progressivo, não é? Em termos escatológicos, eu tenho uma escatologia muito bem definida, não é? A minha interpretação e meu entendimento das Escrituras. Vamos colocar aqui um ponto para vocês terem mais ou menos a ideia da divergência entre esses pensamentos. Primeiro, a segunda vinda de Cristo. A vinda de Jesus a este mundo é dividida em duas fases. A primeira fase foi quando ele veio em carne, a segunda fase é quando ele virá no final da era. O que o amilenista pensa sobre a segunda vinda de Jesus? Para ele, né, a segunda vinda de Jesus se dará num evento único para o amilenista, não é? Ou seja, não existe o conceito de arrebatamento secreto. Esse negócio da igreja ser arrebatada, o amilenista não acredita nisso. Ele não acredita nesse conceito de que haverá um arrebatamento secreto, nós vamos estar aqui e de repente, né, todo mundo será sugado, cadê o meu filho, cadê minha filha, cadê esse, cadê? Eles não têm essa ideia. Para eles vai haver, né, a segunda vinda de Cristo vai ser um evento único, não é? Um evento que vai acontecer uma única vez. O pré-milenista histórico, ele também acredita da mesma maneira, né? A segunda vinda de Cristo será, e o arrebatamento são o mesmo evento, não é? O mesmo evento. Eles acreditam da mesma forma, pensam como os amilenistas. Os pós-milenistas, né, ele também defende a mesma ideia, de que Cristo vai voltar de forma visível e em glória, e será uma vez só. Mas os dispensacionalistas, eu estou falando aqui do dispensacionalista clássico, não é? Porque há o progressista que sou eu. Então, o dispensacionalista mais tradicional, mais clássico, ele diz que a segunda vinda de Cristo vai ser dividida em duas fases. A primeira para a igreja, a segunda para Israel. Na primeira fase vai ser invisível, na segunda fase vai ser visível. Na primeira fase ele vem nas nuvens, na segunda fase ele põe o pé sobre o Monte das Oliveiras.
Então, distingue aí as duas, ele distingue o dispensacionalista, ele divide a segunda vinda em duas fases, não é? Em duas fases. Na primeira, Jesus vem para a igreja, na segunda, ele vem para Israel. A primeira é antes da tribulação e a segunda é depois da tribulação. Entre uma vinda e outra vinda, há 7 anos aí no meio. É assim que os dispensacionalistas acreditam. Outro ponto doutrinário, a questão da ressurreição dos mortos. O que o amilenista acredita como sendo, como se dará a ressurreição dos mortos? Para eles, para os amilenistas, a ressurreição dos mortos vai ser de uma vez. Todo mundo vai ressuscitar, justo e injusto, todo mundo de uma vez só, e vão estar ali diante do trono de Deus e vão ser julgados, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, um é bode, outro é ovelha, né? É mais ou menos por aí, não é? O pensamento deles. Um vai ser salvo, o outro vai ser condenado, né? Os ímpios para a condenação eterna, os justos para a salvação eterna. Esse é o pensamento amilenista. O pensamento pós-milenista também, da mesma forma como a milenista, né? Os salvos e ímpios, para eles a ressurreição vai acontecer juntos, não é? Juntos, né? De forma geral, e isso vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo, veja bem, antes do milênio, não é? Por isso que ele recebe esse nome. O pré-milenismo, né? Ele diz que apenas os salvos vão ressuscitar antes do milênio, e no final da grande tribulação por ocasião da primeira vinda, não é? E que depois os ímpios vão ressuscitar depois do milênio. Aí será o julgamento do grande trono branco. Isso é uma questão escatológica aqui, nós estamos entrando nisso. Já o dispensacionalista, ele acredita que vai haver 3 ressurreições, né? A primeira ressurreição será a ressurreição dos salvos, por ocasião do arrebatamento da igreja, conforme Paulo diz em Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E eles fazem referência também a 1 Coríntios 15, onde Paulo dá uma ordem na ressurreição, não é? Então, a primeira ressurreição será para os crentes mortos, os que morreram em Cristo. A segunda ressurreição serão para os judeus salvos, né? Depois da grande tribulação. Quer dizer, os salvos ressuscitam primeiro e vai para o céu para ter uma festa de casamento de 7 anos lá no céu com Jesus. Não é? Enquanto isso, está acontecendo a grande tribulação aqui na terra. Terminou a grande tribulação, os justos que morreram, né, desde Abel até João Batista, não é? Até o último que morreu antes de Cristo morrer na cruz, esses vão ressuscitar nessa ocasião, que será depois da grande tribulação. E, por fim, a terceira ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, de todos os ímpios que morreram desde o Antigo Testamento até o último que morrer depois do milênio. Então, são pontos conflitantes. Por exemplo, a questão do anticristo. Os amilenistas acreditam que muitos anticristos já se levantaram, né? Sempre está levantando anticristo, não é? E que por fim, né, alguns amilenistas acreditam que um dia vai levantar um anticristo que, na verdade, não será uma pessoa, será um sistema. Eles têm essa questão do anticristo, mais como sendo um sistema do que propriamente dito uma pessoa, não é? Não é um indivíduo específico, esse aqui é o anticristo. São conceitos, são pensamentos, não é? E os pós-milenistas, eles acreditam que haverá um indivíduo específico, que será o anticristo, será o inimigo da igreja na grande tribulação. A igreja vai estar aqui na grande tribulação e vai enfrentar um inimigo visível, que é o anticristo, para os pré-milenistas. Os pós-milenistas, né, o anticristo é qualquer pessoa, né, qualquer pessoa que se opõe ao crescimento e ao domínio da igreja aqui na terra, ao exercício do domínio da igreja aqui na terra. Já a linha que eu defendo, não é? O anticristo será um indivíduo que vai aparecer aqui neste mundo depois que a igreja for arrebatada, né? Sobre a grande tribulação, os amilenistas, e ele fez a pergunta do pós-tribulacionista, né? Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Os dispensacionalistas, eles acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E o dispensacionalista progressivo acredita que a igreja vai passar por parte da grande tribulação.
Ela poderá até entrar na grande tribulação, mas ela não vai até o final da grande tribulação. Não é? Então, eu não sei se consegui explicar isso tudo aí, porque, como eu te falei, é uma questão teológica, e essas questões teológicas, elas são conflitantes, e não são fáceis para se perceber. Precisaria aqui de uma aula sobre amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. Precisaríamos falar disso aqui numa aula mais objetiva. Mas eu espero ter respondido aí. A minha linha, ele perguntou qual é a minha linha, né? A minha linha é mais um dispensacionalista progressista, não é? Muito mais dentro desse termo aí. Mesmo explicando, deu nó. Então, isso realmente não é um tema muito fácil de se compreender. O que eu quero que vocês entendam é que isso não interfere na sua salvação, porque a sua salvação tem a ver com a aceitação de Jesus e a crença nele. Isso não muda nada, a sua condição de filho de Deus. É claro, isso é mais uma questão teológica e doutrinária, não é? E o Evangelho transcende tudo isso aí. O Evangelho transcende tudo isso. Qual é a próxima pergunta? Após a morte de um cristão, seu corpo pode ser cremado? Ai, ai. Essa pergunta é... O que a Bíblia diz sobre a cremação? A Bíblia não diz nada absolutamente. A Bíblia, ela não é clara sobre esse assunto, sobre esse tema da cremação, mas se formos partir de pontos de vista e inferências bíblicas, nós vamos chegar à conclusão de que a cremação, ela não é pecado, ela não é uma prática errada, não é? É comum na Bíblia Sagrada você ver as pessoas sendo sepultadas, é assim que é, não é? A própria Bíblia vai dizer, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus, não é? Que o deu, né? Agora, não quer dizer necessariamente, porque, por exemplo, uma pessoa que morre num incêndio, por exemplo, automaticamente tem um pastor que era muito conhecido no Brasil, que morreu naquele incêndio da TAM, não é? Aquele grande acidente aéreo que aconteceu ali em Congonhas, São Paulo. Quer dizer, o corpo dele foi carbonizado. Então, né? Porque a dificuldade das pessoas em relação à cremação é em relação à ressurreição. Como é que vai acontecer? Se joga o pó assim para o ar, não é? Como é que depois vai juntar tudo aquilo? Então, talvez o pensamento e a preocupação seja exatamente a cremação, irmãos. Ela aparece pouquíssimas vezes na Bíblia Sagrada, não é? A primeira vez que acontece é lá em Josué, capítulo 7, verso 25 a 26, quando o povo apedrejou um homem que tinha cometido o pecado, né, o Acã, ele e a sua família, depois queimou os seus corpos, não é? Era um homem que tinha feito Israel pecar, não é? E depois o corpo deles é destruído. O segundo texto que vai falar sobre uma cremação no Antigo Testamento é em Samuel, 1 Samuel 31, né, quando Saul e seus filhos, eles são queimados, os corpos deles são queimados. E se essa prática fosse uma prática errada, não é? Depois você vai ver em 2 Samuel 2, 4 a 6, quando Davi, ele enaltece a atitude dos moradores de Jabes de Gileade por ter feito tal prática. Davi, ele vai enaltecer a atitude e o gesto daquela comunidade que pegou o corpo de Saul e de seus filhos e queimou. A forma mais comum de nós hoje dispormos dos mortos que temos é por meio da sepultura. Há pessoas que fazem pressão a questão de pensar num ente querido sendo queimado, né, destruído pelo fogo. Mas também, se você for parar e pensar também destruído pela terra, vai dar na mesma, não é? Então, em um tempo, por exemplo, onde os lugares de sepultamento são cada dia mais restritos, não é? Por exemplo, há uma cidade na Espanha que é proibido morrer. Não é? Se você quiser morrer, vai para outra cidade, que não pode.
Então, eu vejo, por exemplo, eu morei numa cidade onde tive mais acesso, foi a cidade de Portimão, e eu via lá a forma como eles faziam o sepultamento, muitos eram colocados em gavetões, não é? E, para mim, é pior os gavetões do que a cremação, o meu ponto de vista, não é? Porque ali não vai para a terra, né? O corpo não vai para a terra, não vai, né? É colocado uma substância que vai destruir o corpo ali dentro da urna, não é? Agora, para mim, a cremação é o meu ponto de vista pessoal, né? A cremação não é pecado, não é um ato. Se o cristão desejar ser cremado, eu não vejo isso como um problema, porque se pensarmos dessa forma, claro, não pode ser uma cremação com prática e ritual pagão, isso não, de maneira nenhuma, isso aí sim está errado, mas a gente deve dar o devido respeito ao ente querido que está ali morto, não é? E em um ato que talvez, para mim, seja o mais limpo de todos, né? E o menos doloroso, porque você depositar o seu ente querido dentro da terra ali, quando esse ano passado eu sepultei o meu pai, ver o caixão dele descendo para o fundo da terra, é um momento muito doloroso, muito doído, não é? E o que não acontece com a cremação. Nós devemos pensar o seguinte: existem práticas que às vezes nós achamos estranha, mas não quer dizer que seja antibíblica, como o caso, por exemplo, de José e Jacó. Eles foram embalsamados. José e Jacó, eles foram embalsamados, né, e colocados em sarcófagos, né, ali no Egito. Era uma prática comum dos egípcios, né? Então, o que é pecado é a banalização do corpo, do ente querido que está ali, não é? Isso não. Mas eu acho que a cremação, ela não é pecado. É o meu ponto de vista pessoal. Sim? Guardar a cinza das pessoas, porque eu já vi gente fazer isso, cremar e depois deixar a cinza guardada dentro de casa, na sala, dentro de um vasinho assim, de não, aí eu já não acho que seja uma coisa coerente. Se você crema, uma vez cremou, você deve depositar onde você quiser, porque aquilo ali se transformou, aquela cinza se transformou em um adubo, em algo para a terra, não é? Então eu acho que Mas, na verdade, se você parar e pensar, o sepultamento também é uma forma de adubar, não é? A terra. E a terra mais produtiva está no cemitério. Né? Então, é claro que isso aí foi uma brincadeira sem graça, mas é por aí. Mas a cremação, do meu ponto de vista, não é? Do meu ponto de vista, ela não é pecado. Não é um ato que, para mim, eu considero como pecado. Amém. Tem mais pergunta? Para finalizar, duas perguntinhas bem rápidas. Sim. Uma pessoa perguntou se ela, por ser batizada na igreja católica, hoje ela está frequentando uma igreja evangélica, se ela pode batizar novamente. Bem, olha, isso é uma pergunta bem interessante. O que a Bíblia diz sobre o batismo? O que a Bíblia coloca como batismo? A Bíblia diz que o batismo é um ato muito importante na vida de um cristão, não é? E é um símbolo de conversão, é um símbolo de mudança. A gente pode, inclusive, ler o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 7, que eu penso que dá aí uma luz interessante sobre isso. O fato da pessoa, a forma como a pessoa ela é batizada, né? O jeito, se é por aspersão, se é por imersão, ou se sei lá, hoje há muitas formas de batizar, alguns que batizam até no tobogã, não é? Eu vi esses dias um grupo de pessoas batizando, saltaram lá em cima: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa foi descendo, escorregando no tobogã e mergulhou lá dentro da água. Penso que sim. Então, capítulo 6, versículo 3 a 7, por favor. Então, para mim, o batismo, ele é representativo, é algo representativo. E a pessoa tem que ter consciência daquilo que está fazendo.
né? O apóstolo Paulo vai dizer assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Então o batismo, ele é um ato simbólico de alguma coisa que já aconteceu com você, não é? Antes de você se batizar, você é um catecúmeno, né? Você é alguém que está aprendendo sobre os rudimentos da fé. Você está aprendendo sobre Jesus Cristo. E você chega no momento da sua vida que você, peraí, entendi. Né? Entendi o que Cristo fez por mim. Ele morreu por mim, eu devo morrer com ele. Quando ele morreu, eu morri. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. Né? E uma vez que eu morri, o pecado não tem domínio sobre mim mais. Cristo agora é que governa a minha vida. Então, como é que eu vou demonstrar isso publicamente? É por meio do batismo, não é? Então, quando eu mergulho uma pessoa na água, isso é símbolo do sepultamento, ela está sendo sepultada. E quando eu a levanto da água, é símbolo da ressurreição, ela está ressuscitando para nova vida. Simbolicamente, todos os seus pecados, não de fato, mas simbolicamente. Tem muitas pessoas que dizem, não podemos entrar na piscina depois do batismo, tem muito pecado lá dentro. Né? Não é por aí também, é simbolicamente, não é? Simbolicamente, os seus pecados ficaram, conforme Paulo disse ali, uma vez que você morreu para todos os seus pecados, não é? Então, isso para mim é o batismo. Agora, se o batismo ele é aplicado por aspersão, há muitos que acreditam no batismo por aspersão, eu respeito aqueles que acreditam e aqueles que defendem, mas não concordo. Para mim, o batismo é por imersão. O batismo é o mergulho na água mesmo, é um ato simbólico, sim, mas é um ato simbólico que tem que ser feito na plenitude das coisas, não é? Como de uma forma completa, como de fato Paulo descreve ali. Paulo compara o batismo com a nossa nova vida em Cristo, não é? Então, quando você levanta da água, você levanta como um candidato, como uma nova pessoa em Cristo. Então, para mim, o batismo é exatamente por imersão, e se uma pessoa foi batizado na Igreja Católica, ele deve sim ser batizado novamente, se ele se tornar um evangélico. Primeiro, que na Igreja Católica se batiza quando bebê, criança, e uma criança não tem consciência dos seus pecados, e nem tem consciência da sua fé em Deus, não é? Segundo, que o batismo, ainda que ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é feito também debaixo da bênção de todos os deuses, de todos os ídolos que incorporam a crença católica, porque a Igreja Católica é chamada de cristã, mas na verdade ela não é uma igreja cristã, ela é uma igreja mariana, porque de Cristo tem muito pouca coisa, né? Ainda que nesse momento eles estão retornando a alguns rudimentos, mas a Igreja Católica ela é muito mais mariana, ela defende muito mais uma fé em Maria do que uma fé em Jesus Cristo. Então, para mim, uma pessoa assim que é batizado na Igreja Católica, uma vez que se torna um evangélico, ele deve ser sim batizado novamente. Tem uma última pergunta? Amém. Pastor, eu acho que nós podemos deixar para depois, né? Como já conversamos. Tem uma que é rapidão aí, não sei. Deixa eu ver aqui. Só para a gente encerrar aqui. Sei que já passou da hora. Qual que seria? Aquela da escolha da pessoa para casar. No mundo, há apenas uma pessoa certa para o casamento, ou Deus nos dá a oportunidade de escolha? Isso aí é muito interessante. Rapidão, vou falar sobre isso aí. Veja bem, eu não acredito que há uma pessoa para outra no mundo. Porque se um errar, já pensou quanta gente erra? Não é? Então, eu não creio nesse negócio da predestinação para casamento. Eu acredito que existem propósitos. Existem propósitos de Deus em relação a uma pessoa, e Deus coloca uma pessoa na vida da outra
né, para execução e cumprimento daquele propósito. Não acredito que o casamento seja uma predestinação divina. Eu acredito que o casamento é uma escolha humana. Você escolhe com quem você quer casar. É claro que você vai escolher com base em critérios, não é? Critérios bíblicos, mas você escolhe com quem você quer casar. E Deus abençoa a sua escolha, não é? Paulo vai dizer, inclusive, que uma vez que você está ali, você pode casar com quem você quiser, desde que seja no Senhor. Ou seja, desde que seja alguém da mesma fé. Você não pode, viu, Caio? Ir lá no mundo buscar, viu, Carol? Não pode, Ezequiel, né? Pode casar sim, mas você pode escolher assim, eu quero esse mais altinho, mais baixinho, mais magrinho, mais gordinho. Você escolhe o protótipo, aquilo que você quer, com base também no caráter, é claro, estou falando de estereótipo, mas a sua escolha tem que ser feita baseado nas pessoas que estão em Cristo, porque senão você vai ter problema, né? O julgo desigual é um problema muito grave. Hoje muitos casamentos andam mal por conta do julgo desigual. E julgo desigual não é só a união do crente com o descrente. É a união, o julgo desigual ele pode ser colocado em outros níveis. Há muitas coisas que são julgo desigual. Não é? Então o casamento já não é fácil, não é? E se você entrar num julgo desigual, mais difícil ainda fica, ok? Agora, é claro que com a bênção de Deus a gente supera tudo no casamento, mas Deus não tem uma pessoinha certa para cada um. Posso perguntar uma coisa? Mas e nos casos tipo de Isaac e Rebeca? Que eles oraram, Deus colocou Rebeca, acaba sendo a escolha da pessoa de qualquer jeito, mas não seria uma coisa que Deus colocou? Sim, é o que eu disse. Existem propósitos de Deus, e quando Deus tem propósito, Deus une pessoas. Nós estamos falando de um homem que estaria na genealogia direta de Jesus Cristo. Está entendendo? Então, nós temos que pensar no propósito, o grande propósito que Deus tinha na vida desse homem. Então, não poderia ser uma mulher qualquer, não poderia ser, no caso, uma cananeia, não é? Teria que ser alguém que tivesse a mesma linhagem. Agora, é claro que, diante de tudo isso, você vai ver no texto bíblico. Quando Rebeca é consultada, a pergunta do pai de Rebeca é: você quer ir com esse homem? Ela diz: quero. Então, pronto. É uma escolha dela, mesmo não conhecendo o maridão, não é? Ela não conhecia ele, mas ela disse, naquele tempo não tinha retrato para levar uma foto, né? Está respondido. Então, teve uma última pergunta aqui. Ela é bem simples. Então, para a pessoa saber se o relacionamento dela é da vontade de Deus ou não, a pessoa tem que ter o mesmo propósito que ela, né? Sim, para que você saiba. Veja bem, se você é um homem de Deus e ora por uma mulher de Deus, ou se você é uma mulher de Deus e ora por um homem de Deus, eu penso que quando isso acontece, há um testificar. Você sente que é de Deus, você sente que Deus está ali, entendeu? Se você buscar com base na carne, vai dar problema sempre, porque a carne, ainda que, né, há casos que começam na carne e terminam no espírito, né? Há casos em que muitos buscam, às vezes, pela aparência, e Deus acaba, na misericórdia dele, ele acaba, né, ajustando as coisas, ajudando o casal, quando há disposição também do casal, Deus ajuda que haja um ajuste. Mas eu penso que se você busca de Deus uma pessoa, você não tem que precipitar, porque quem crê não se apressa, não é? Você vê, Esaú apressou para casar, só que só arrumou mulher difícil. Jacó ficou tranquilinho. Quando Jacó pensou em casar, ele já tinha quase 80 anos, mais de 70 anos. Tranquilo, sossegado, sem pressa. É claro que vocês não vão esperar 70 anos, pelo amor de Deus. Não é essa a intenção, não, né? Pois, ele já tinha alguns anos, né? Quando Jacó foi pai, ele já era para aquele tempo, que a idade era de 120 anos, ele já tinha alguns anos, né? Então, nós temos que buscar de Deus, e quando chega o momento, você vai ver que na Bíblia Sagrada, nesses casos específicos, a pessoa sabia. Quando Jacó viu Raquel, ele falou: é essa aí mesmo, tem outro jeito.
Ele falou, essa aí já botou braceleta nela, botou coisa na cabeça, já botou, e já falou, não, essa aqui já é a minha mesmo, não tem jeito. Você vê que ele amava tanto essa mulher e sabia que ela era de Deus, que ele trabalhou 7 anos e para ele aquilo não foi nada. Foi a mesma coisa que nada. Depois teve que trabalhar outros 7 também, ele nem portou com aquilo, não é? Então, quando a coisa é de Deus, há um testificar. Você é de Deus, você é uma moça de Deus, né? Você é um rapaz de Deus. Você é um rapaz de Deus. Você é uma moça de Deus. Né? Para mim, é o meu ponto de vista, o seu olho tem que brilhar. Você não pode casar por casar, você tem que sentir alguma coisa. Tem que sentir alguma coisa, entendeu? Você tem que ter uma identificação. Mesmo na diferença, tem que haver uma identificação. O olhinho tem que brilhar, você tem que olhar para a pessoa e falar, não, é esse cara aí mesmo, é essa menina aí mesmo. E isso são convicções que Deus coloca dentro de nós. Então, eu acho que o critério principal é exatamente isso. Se você ora, Deus vai colocar no tempo certo. Amém? Amém. Então é isso, pastor, muito obrigado por esse momento. Eu gostaria de avisar, né, as pessoas que mandaram perguntas e não foram respondidas, porque são muitas perguntas e o vídeo ia ficar muito longo, e nós também temos que respeitar o horário. Nós vamos estar fazendo outro vídeo com o pastor Ivaldo, ele já confirmou, ele já deu a palavra Amém. Dele. E é isso. Muito obrigado pelo momento. Obrigado eu por estar pelos aqui. Ensinos. E é isso Nesse aí. bombardeio de perguntas aí. Vamos cantar mais um louvor para finalizar? Vamos lá, Caio, vamos cantar. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor